Irmãs, como vão? Tudo bem? Eu vi que começou a chover ali, mas já parou um pouquinho, né, para a gente poder começar a nossa reunião. Prazer estar aqui. Hoje nós já tivemos Assembleia Geral aqui dos associados, né? Já estávamos aqui desde tarde ali, foi muito boa, estamos comentando isso agora, né? É sempre bom ver as pessoas participando da casa, né, dando sugestões, trabalhando. Só isso nos deixa muito felizes. E vamos agora começar, já estamos com a nossa amiga Eni Sattler ali no cantinho, né, já vem animada aí para ouvir a Eni, já saí animado de casa, então já estou aqui pronto para escutar aí sobre Mancebo Rico, não é, amigo? Maravilha. E, como sempre, para a gente poder ter ouvido de ouvir, vamos ler um pouquinho, né, ler uma página para a gente se preparar para a prece e se preparar para as reflexões da nossa noite. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Os Amados, a página de número 59, começa com a epístola, né, aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Paulo, então, vai falar para a gente: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam: onde está o Senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado? A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade, na tormenta, guardam a alegria da herança divina que lhes entesoura no coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Amigos queridos, vamos orar. Jesus amigo, Jesus amado, como é bom estar contigo, como é bom nos prepararmos nesta limpeza do interior, onde retiramos nossas impurezas do dia a dia, nossos pensamentos, para podermos nos colocar com a casa limpa e recebê-lo em nosso coração. Ajuda-nos, portanto, querido amigo, na noite de hoje que possamos também nós encontrarmos nesse momento contigo o teu amor e fazermos melhor. Ajuda nossa querida amiga Enir, que aqui se encontra, que ela possa ser, como sempre, a tua intérprete, trazendo-nos as reflexões que nos tocam sempre ao coração, que nos burilam, que nos forjam, que nos moldam, para nos tornarmos, a cada dia, pessoas melhores. E pessoas melhores são pessoas mais felizes. Fica conosco, Jesus amado, agora e sempre, que assim seja. Querida amiga Ani, é contigo.
Boa noite a todos. Com muita alegria que aqui me encontro. Todos vocês, essa casa muito querida. Tem sempre uma harmonia muito boa. Enquanto o Mauro lia a lição do Caminho, Verdade e Vida, 59, os amados, aí eu fiquei pensando assim, quem são os amados de Deus? Pois que Deus não tem nenhuma preferência por nenhum dos seus filhos. Mas para mim os amados de Deus são aqueles que já despertaram para o seu amor, aqueles que sentem o seu amor em toda e qualquer situação da vida, nas provas, nas expiações, nos momentos felizes. Esses são os amados, são aqueles que já conseguem sentir o amor de Deus em todos os momentos. E fala também a mensagem dos desapegos, né, dos verdadeiros valores da vida, é o que a gente vai conversar um pouco essa noite, sempre naquele processo de reflexão. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de trazer as fontes bibliográficas para que vocês possam depois ir lá conferir se tá batendo. É obrigação, né? Não é favor que se faz, né? Então é sempre muito importante. Eu gosto muito de Koan. E tem um Koan que tem esse nome aí, Abandone o Abandonar. O que será isso, né? Dizem que então um monge perguntou a um mestre que o guiava: eu não tenho, ele virou para ele e se colocou, eu não tenho mais nada, tudo abandonei, e agora? E aí o mestre virou para ele e respondeu: abandone o abandonar. Então que isso fique para a nossa reflexão, porque Koan a gente não pode explicar muito, senão perde sentido, né? Então abandone o abandonar. Então fica para a nossa reflexão, para a gente abrir essa noite e começar já a pensar no que a gente está preso, está agarrado, que a gente está apegado, porque é aquilo que a gente está apegado que perpetua os ciclos reencarnatórios de dor. Com toda certeza, se a gente está aqui no sábado à noite, é porque a gente está tentando se libertar de alguma coisa, que a gente podia estar em qualquer outro lugar, e não numa casa espírita, né, tentando fazer as nossas reflexões. A passagem é do Mancebo Rico, acho que é conhecida de muitos de nós, talvez não de todos. Então eu gosto de ler na íntegra e gosto que vocês deem atenção, que depois a gente vai lançar algumas reflexões. As passagens de Jesus, elas podem ter muitos níveis de interpretação. Desde uma simples interpretação analítica até uma interpretação mais em síntese. Então, ela permite vários níveis, né? A passagem especificamente que eu tirei está em Lucas 18, 18 a 27. Vamos ver lá o que diz. Começa assim. Começa com uma pergunta, né? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chama de bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus.
Já com certeza vou dizendo, a riqueza não impossibilita, com certeza, ninguém de entrar no reino dos céus. Isso é uma coisa importantíssima a gente dizer. É comum a gente ouvir, às vezes, nas diversas facções religiosas, do que o dinheiro e a riqueza é uma maldição. Mas são elementos neutros, instrumentos neutros. O mesmo dinheiro que pode alimentar uma facção criminosa é o mesmo que pode produzir a salvação, que pode produzir um remédio, que pode produzir ajuda a muitas pessoas. Então, o dinheiro em si, ele é um instrumento neutro. Quem dá a ele qualidades positivas ou negativas somos nós. Então, isso é de suma importância já ficar estabelecido, não dá a impressão de que só os pobres de marré é que vão poder entrar no reino dos céus, e que injustiça seria essa de Deus de colocar na mão de algumas pessoas uma possibilidade financeira tão significativa e negar a ele o ingresso no reino dos céus. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara entre nós, porque senão dá uma impressão de maldição o dinheiro, a riqueza, e não é. É sempre bom a gente lembrar onde que foi tratada essa passagem de Jesus. Ela foi tratada especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 16. Não se pode servir a Deus e a Mamão. É uma afirmativa. Então, assim, tenho mais ou menos, que a gente está sempre querendo botar emenda. Não, mas talvez na condição tal eu possa, né, ficar com um pé aqui e outro ali, né? É o jogo de cintura brasileiro. Não tem isso. Porque Jesus foi claro, foi muito claro, muito incisivo de que era impossível servir a duas coisas antagônicas. Porque você ia agradar um lado e fortemente desagradar o outro. Há uma impossibilidade completa, nos mostrando que precisamos nos posicionar. Então, assim, não tem dúvida, essa passagem é uma das passagens que são citadas nesse capítulo, não é a única. Zaqueu também é falado nesse capítulo. Então, é um capítulo que vai deixar para nós uma decisão que vamos precisar tomar, um posicionamento que vamos precisar fazer em algum momento da nossa vida. E quanto mais rápido, melhor. É interessante que o capítulo anterior ele vai falar da caridade como um instrumento de salvação, um instrumento de transformação de todos nós. E em seguida ele vai falar desse capítulo, nos posicionando, nos fazendo posicionar. Então, é um capítulo muito decisivo na nossa vida. 2 vezes. Talvez precise. Que eu botei 1 a 1. Não acredito. Só eu mesmo. Vamos lá. Vocês tenham paciência, até eu vou ter que ter. Deus e Mamão são antagônicos entre si. Né? Mas a gente precisa compreender aonde que mora o antagonismo. Deus é, sem sombra de dúvida, ele tem atributos, né, que nós damos a Deus, mas que são definições que o limitam. É isso que a gente precisa compreender. Mas para nosso entendimento, nós que somos seres que vivemos numa tridimensão, que raros momentos nos permite uma quarta, né? A gente vai ter que entender dessa forma até um dia poder transcender tudo isso. Então, sem sombra de dúvida, Deus é imutável, porque se fosse mutável, cada dia a gente teria um céu de uma cor, a lei de um jeito, ia ser um caos. E a vida não se processa dessa maneira. Ele é imutável, ele é eterno, ele vai representar o ser. E a gente vai ver, vai representar o nosso lado espiritual, a necessidade que temos de nos espiritualizarmos. Se temos necessidade de nos espiritualizarmos, significa que não estamos espiritualizados. Estamos vivendo o quê? Outros valores, vocês concordam? São mais valores voltados ao quê? A temporalidade das coisas. A mamão, que é mutável. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje é uma forma de idolatrar, de servir, de se render, e amanhã é outra.
Hoje nós temos um grande mamão na sociedade, que se chama mídia. A mídia tem um lado positivo, também já vou colocando. Mas, infelizmente, a gente fica grudado naquela coisinha chamada mídia o dia inteiro. Eu não sei, eu acho que a maioria dos celulares tem a quantidade de horas que a gente passa, né, nos apps, nas internet, nas redes sociais, né? E às vezes a gente computa numa semana, eu fico pensando, gente, que desperdício de tempo. Né? Às vezes degladiando com ideologias que não concordamos e um degladiar, às vezes, pouco reflexivo, mais reacional mesmo. Porque a gente não reflete sobre aqueles valores, a gente quer brigar para que as pessoas pensem da forma com que pensamos. Então já vai mostrando o quanto que a gente é resistente, né? Porque ninguém precisa pensar como nós pensamos. Até porque somos seres limitados. Ainda estamos muito presos a vícios. A gente vai ver que na ordem dos espíritos, que se apresentam 3 no livro dos espíritos, a partir da pergunta número 100, a gente vai ver que tem a ordem dos espíritos imperfeitos, dos bons e dos puros. A grande maioria está onde? Imperfeitos. Então, como é que a gente pode exigir das pessoas pensarem como nós? As nossas verdades são pontos de vista e todo um ponto é uma visão obtusa e muito restritiva. Então, a gente precisa começar a pensar sobre isso. Mas a gente briga para chuchu, não é mole. Né? E vai para a vida fora fazendo isso. São valores temporais, então são passageiros, vão mudar ao longo do tempo. Estão muito representados ao ter, a quantidade. E são valores muito voltados à vida material. Muito voltado à vida material. E aí a gente tem que pensar, será que eu estou agarrado à vida material? Não me respondam isso. Não me respondam. Eu vou fazer uma pergunta que também não quero resposta, tá bom? Não quero. Vocês têm medo de morrer? Não me respondam. Eu acho que eu não quero ouvir. Né? Então é para a gente ver se a gente está muito agarrado. Né? Porque quando a gente fica, às vezes, com uma gripe, a gente já pensa, será que eu estou com alguma coisa muito grave? Né? E se descobre que tem uma doença um pouco mais grave, desespera. Será que está chegando a minha hora? Então, são valores totalmente antagônicos entre si. E é por isso a impossibilidade de investir em um e o outro ao mesmo tempo. A gente tem que escolher. E é uma posição bastante difícil hoje numa sociedade. Todos aqueles que tiveram coragem de se voltarem para os valores de Deus, eles foram muito excluídos na sociedade. Muito excluídos. Foram martirizados pela grande maioria de nós. Vamos vendo Jesus. O que nós fizemos com Jesus? Levantamos a mão e Barrabás. É o mal conhecido, melhor o mal conhecido do que um bem que eu não entendo e não tenho muita certeza. Mas continuamos a optar por aquilo que ainda é vulnerável. Então são valores diferentes. E aí vocês vão perguntar, mas por que eu estou falando do reino dos céus? Mas a passagem já não começa com uma pergunta? O mancebo pergunta a Jesus, como é que ele faz para ingressar na vida que é eterna, né? Era o texto, não sei se vocês lembram, eu falei para vocês ficarem antenados a passagem, eu falei isso desde o início, né? A vida eterna. Então, são valores diferentes, são 2 reinos que estão dentro de nós em luta constante. O reino da terra e o reino de Deus. Por que o reino da terra ainda é uma luta entre nós? Por que nós temos conflitos? Deveria ser essa pergunta. Por que eu ainda estou conflitada ou conflitado em aceitar os valores de Deus, as suas leis? Porque os meus valores, que são os valores que eu interpreto, que são projetados pela minha consciência egóica, eles estão em predomínio. Por isso que existem conflitos. É uma reflexão que precisamos fazer. É tipo assim, vou fazer uma reflexão para vocês. Estou sem dinheiro, estou desempregada. Pago o aluguel ou compro comida para mim? Que difícil, hein? Conflitoso, né? Só lancei, não vou responder nada, isso vai ficar para a gente pensar.
Eu pago o aluguel ou eu compro a minha comida? Então, assim, não vou dar a resposta. É para a gente começar a parar para pensar nos valores que nós estamos buscando dentro de uma sociedade, o quanto que é difícil a gente se posicionar, muitas vezes no silêncio, com a gente mesmo, em coisas que não vão ser publicadas ou vistas pela grande maioria. É só para a gente parar para pensar qual valor predomina. O reino de Deus vai predominar a luz, mas o nosso reino ainda predomina as sombras e as trevas, porque são as coisas de fora que nos tornam trevosos. Vocês acham que são as coisas de fora que nos tornam trevosos? As coisas de fora nos promovem a tentação. Eu vinha conversando com a minha prima, que ela sempre vem comigo, né? Ela é minha prima, não sei se vocês sabem. Pode até não parecer, mas é. Então, a gente vinha falando assim, as coisas não nos promovem tentação. Aonde mora a tentação? Em nós. A gente vê um monte de dinheiro, não é aquilo que está sendo a minha tentação. Eu vejo um doce, eu não gosto muito de doce, mas eu vejo uma coisa doce, não é aquele doce que me dá a tentação. Eu vou falar daquilo que eu gosto. Eu vejo um salgado, não é ali que reside a tentação. A tentação reside em quem? Em quem olha. Né? Não são as coisas. Então, a gente precisa entender aonde moram as trevas, não é para fora. Não é para fora que mora. O reino de Deus é a consciência. É a consciência. E a gente tem que distinguir consciência de ser bom. Porque hoje eu posso ser bom, mas qual é o contrário de bom? É o mal. Mas e o contrário de bem? Bem é bem. O bem é bem. Eu posso ser boazinha para uma coisa e posso ser muito malzinha para outra. Mas é a consciência que nós temos que ter nas relações da nossa vida. São consciências que nós temos que despertar. Por exemplo, eu não vou jogar um papel na rua ou dentro de um rio, não é porque eu quero ser boazinha, mas é porque amanhã o meu papel, somado ao papel de muitas pessoas, vão entupir os rios e quando vier a chuva, o que vai acontecer? Vai transbordar, vai alagar, vai levar à morte a muitas pessoas que vão estar naquele caminho, que não vão ter onde tirar seus carros, onde sair, não vão ter uma saída, vão ser pegos. Vai destruir a biodiversidade, vai ou não vai? Os animais, as plantas. É a consciência que eu tenho que ter, não porque você é boazinha e você é aplaudida. Ah, nossa, você é tão boazinha. A gente vive num mundo quantitativo, né, que a pessoa é reconhecida pela quantidade das coisas boas que faz, às vezes, ou que produz para uma sociedade, ou por o quanto ela vai ser aplaudida e reconhecida. Mas isso é ostentação. Jesus falou isso, que ele disse, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. É a ostentação. É ser bom não para ser reconhecido e aplaudido dentro da sociedade, mas porque você tem consciência do que um pequeno gesto de jogar um papel no chão pode representar dentro de uma sociedade. É isso. E não porque você vai ser reconhecido como uma pessoa íntegra. O reino de Deus é onde vai prevalecer o espírito, não a vida material. É um reino de liberdade. Por que o nosso é de escravidão? A gente vinha conversando também, a gente vinha falando das antíteses, né? Qual é a antítese da morte? Com certeza não é a vida, mas sim o nascimento. A gente está aqui preso, nasceu, a gente está preso a um ciclo, não é? Eu vou ter que morrer. Querendo ou não, nasci, eu vou ter que morrer. Então isso é uma escravidão, é um sofrimento. Mas, em essência, como espírito imortal, eu morro? A vida é vida eterna. Eu, em essência, prossigo. Mas esse estar submetido a esse corpo material me dá restrições. Então, é um reino de Deus, é um reino eterno, infinito. E eu vou fazer uma pergunta tão terrível para vocês agora. Você pode acrescentar
ao infinito ou retirar dele? Impossível. Mas aqui as coisas são acrescentadas e retiradas. Uma reflexão. É um reino de unidade, porque as leis de Deus guardam esse princípio de unidade. Nós aqui vivemos dentro de uma dualidade, é ou não é? Por isso os conflitos, né? Pago aluguel ou compro minha comida? É um conflito. A gente vive conflitos não só pelo fato de que a gente se relaciona uns com os outros. A relação com a gente já é conflitada. Com a gente. Porque dentro de nós tem dois lobos. Um lobo bom e um lobo mau. Que fica ali, né? Tentando fazer com que a gente se sabote. A gente se sabota muitas vezes. Nós somos aqueles filhos amados da passagem que lemos ali anteriormente, porque a gente já tem a noção e já consegue começar a sentir o amor de Deus. Mas dentro de nós tem uma guerra infinita. O certo ou o errado. Faço o certo ou faço o errado? Paulo de Tarso estava em conflito com ele mesmo. Por que não faço o bem que quero e sim o mal que não desejo? Olha o conflito. É dentro dele. O conflito não reina nas relações interpessoais. Ele começa em nós e se estende para com o outro. É assim a nossa vida. É um reino de amor. Aqui é dor, como eu disse para vocês. Nasceu, vai morrer, vai passar por desgaste, vai chegar lá. O reino de Deus é quando a gente já superou a nossa consciência egóica, que é uma consciência que nos jogam para a dualidade. Há uma superação. Então, eu só estou trazendo reflexões. Deve estar barra pesada, né? Vamos lá, mas vocês ainda não desistiram de mim, então vamos lá. Isso é um capítulo que vai trabalhar com a questão do autocontrole. Não se pode servir a Deus e a mamão. É um autocontrole. Eu tenho que ter um autocontrole. Um autocontrole principalmente por dois valores, de ser e de ter. É um autocontrole. Eu vou ser ou eu vou ter? Vou ser ou vou ter? Então, é um autocontrole entre o necessário e o supérfluo. É por causa dos nossos supérfluos, que a gente alimenta, mantém, que há escassez na mesa de muitos. Já pararam para pensar sobre isso? Porque é natural as desigualdades sociais, pelo nível de evolução, mas nunca haverá justificativa para a miséria da sociedade. Nunca haverá essa justificativa. Existe um miserável que anda na rua, que já perdeu a cidadania, porque o morador de rua perdeu. Você vai dar emprego para ele? Tomara. Ele está ali naquela situação, isso é uma consequência social e individual. De cada um de nós é uma responsabilidade. Então, assim, é parar para analisarmos. Eu li um livro há uns meses atrás, não sei quanto tempo, que a gente lê tanta coisa, né? Que é do Michel Alcoforado, alguém conhece? Coisas de Rico. É um livro de um antropólogo. Vai falar sobre as coisas dos ricos. Gente, eu olhei por um outro lado, porque eu olhei para a vertente espiritual. E aí eu fiquei pensando, meu Jesus, querido, sem julgamentos, mas assim, há tanto supérfluo ali. Eu fiquei apavorada, assim, que era um mundo que a gente não conhece, pelo menos eu não, tá? Eu não estou maldizendo a riqueza, por isso que eu já me posicionei desde o início. Mas é o que você faz daquilo que você tem, que foi colocado na sua mão, que você é depositário, porque esse capítulo não se pode servir a Deus, a mamão fala sobre isso. Nós somos, depositários e não proprietários das coisas. Até esse corpo que foi concedido, ele é nosso? Não, eu presto contas. Eu presto conta da riqueza que eu movimento nessa dimensão? Presto. E às vezes eu uso para massagear meu ego, para ostentar. Ou para humilhar, submeter, né? Pior. Exatamente. E, às vezes essa riqueza se torna um mal porque hipertrofia muito a mim mesma. O individualismo passa a direcionar a minha existência. Mas não é a riqueza que faz isso. Nós já falamos sobre isso, não é. Sou eu que, diante de uma coisa que eu chamo que é tentação, que é o meu desafio, na realidade, eu não consigo me superar.
Mas ela justamente foi colocada ali para você, não como um castigo, mas foi para você aprender a se superar. Porque, como a gente viu, o dinheiro, a riqueza, o poder não são maldições na vida de ninguém, mas são oportunidades de movimentar tudo isso e favorecer uma sociedade, fazer com que uma sociedade cresça. Então, exige de nós o quê? Um autocontrole entre a minha consciência egóica que gera o orgulho e egoísmo, que me deixa travada ou me deixa travado para que tudo venha só na minha direção e que eu não queira nada na direção dos outros. Justamente aquela prova está ali, pode ser a prova da riqueza, por exemplo, pode ser, por exemplo, mas temos outras, né? Que está ali, é meu desafio para que eu não faça daquela riqueza que não é minha, eu não faça dela um objeto de idolatria. Como também a beleza é a mesma coisa. Tanto a beleza masculina quanto a feminina. Não vamos falar só da mulher, porque isso é muito ruim nessa sociedade. A mulher tá difícil hoje ser mulher. Sempre teve, né? Hoje está um pouco melhor, eu nem sei. Está um pouco melhor porque hoje a gente já pode lutar pelos nossos direitos, com certeza, né? Mas digo assim, o homem também pode usar para seduzir, a mulher pode usar para seduzir, enquanto que a beleza poderia ser utilizada para outra coisa. Então, são esses valores. Então, quando a gente vê esse autocontrole, é para que nós pudéssemos perceber o valor supremo da vida, que ele não está nas posses, mas na essência do poder ser. Um desapego, o autocontrole, o desapego dos bens materiais. Nós podemos ter os bens materiais à vontade. O problema não é ter os bens nem a riqueza ou a beleza. O problema é ser possuído por isso. E aí, são essas coisas que te escravizam. Isso é que é o problema. Isso eu digo qualquer coisa, até a inteligência. E tem gente que é de uma capacidade intelectual invejável. Pode usar para o mal? Pode usar. Não foi o homem ignorante que fez a bomba que explodiu Hiroshima e Nagasaki. Foi. Então, a gente precisa. A riqueza ela pode ser utilizada como serviço para o próximo, transformar recursos em instrumentos de solidariedade para atingir aqueles que foram menos agraciados, em vez de símbolos de poder, em vez de usar para isso. Então, vamos lá, vamos seguir mais um pouco. Eu me perco aqui. Né? Então, vamos lá, vamos pegar dois versículos para a gente ir refletindo. A gente não precisa refletir todos eles, porque não é a quantidade que a gente busca, a gente está buscando o quê? Uma qualidade. Né? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Então, Jesus ali ele já está descentralizando do eu, porque foi uma adulação, não foi? Bom mestre, adulando. Não tem justificativa para o adulador. Ele é uma pessoa que inveja a posição do outro. O adulador, ele sente inveja. É diferente daquele que admira. Que admira, reconhece a grandeza do outro e ponto. Mas ele não tenta massagear com palavras e nem colocações. Ele considera, ele entende, ele vê, ele reconhece, ele fica feliz, porque é muito bom a gente estar com uma pessoa superior a nós. Pelo menos eu gosto, porque eu posso aprender, eu posso ver outros ângulos da vida que eu sozinha demoraria muito para enxergar. Como é bom estar com alguém maior do que a gente. É uma oportunidade de crescimento. Mas ele começa o quê? Massageando o ego de Jesus. E Jesus logo corta ele, né? Dizendo, ele descentraliza dele, diz, bom, é só Deus. Isso não desqualifica Jesus sendo ofertado depois, alguns séculos depois, através da doutrina dos espíritos, como modelo e guia. Ele pode ser um modelo e guia, mas para quem? Para nos levar ao reconhecimento do nosso Pai. Para nos levar a reconhecer, a entender e a vivenciar. Mas não para ser idolatrado. Então, Jesus dá um corte bem grande a ele. E aponta
vai fazer um reconhecimento da fonte. Quem é a fonte de toda bondade, de toda justiça, de todo o amor, de toda misericórdia? Quem é? É Deus. A Deus nada se acrescenta, lembra do infinito? E nem se retira. Enquanto que a gente está em processo de construção, na gente ainda se acrescenta, ainda não se acrescenta? Ou poderemos correr o risco de retirar se a gente cometer uma gafe muito grande, um afastamento? A nós sim há esta suscetibilidade, mas Deus é a fonte. E ele quebra toda a ilusão da consciência egóica, mostrando para ele, sai da sua consciência egóica, da dualidade, vai viver numa consciência crística ou num eu maior, para você poder entender as leis de Deus, porque é vivenciando essas leis de Deus que nós vamos sair dos ciclos reencarnatórios de Deus. Mas volto a levar uma reflexão. Todos os missionários do Cristo que aqui tiveram, que viveram a mensagem, a lei de Deus aqui na Terra, como foram recebidos e recepcionados pela grande maioria de nós? Com pedras, com indiferença. Acabou que reconhecemos esses missionários, às vezes, só depois que eles partiram aqui da Terra. Então, é para nós começarmos a despertar. Então, ele faz um convite a uma consciência crística, a uma consciência maior, que possa nos levar a um processo de reflexão maior. Tá, vamos só fazer alguns cortes aqui. Tá aqui, tá certo? Certo. Vamos lá. Sabe os mandamentos? Olha que interessante, eu achei tão interessante, vocês vão ver que está tudo fora de ordem, os mandamentos. Então, todos eles estão fora de ordem. Olha só, vamos lá. Sabeis os mandamentos. Jesus se dirige para ele e fala: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Ele não é muito mancebo, né? Mas vamos lá. Desde a minha mocidade, ele não era tão novo assim. Já não era mais, né? Mas onde será que residia ali? Talvez o mancebo seja a inexperiência, a falta de maturidade, né? Talvez. Por que Jesus coloca os mandamentos todos fora de ordem? De propósito, porque a consciência egóica é uma consciência analítica, de normas, de regras, de ordem, de quantidade. Jesus quebra ele na primeira, mostrando, olha, não siga regras cegamente. É mais ou menos isso. Porque hoje talvez, se a gente, olha só, vou dar um exemplo muito simplório. A gente vai fazer um checklist agora nos 10 mandamentos. Eu vou pegar um só dos mandamentos, tá bom? Vou fazer um checklist só. Não matarás. Não matei ninguém nessa vida até hoje. Então esse eu faço checklist e posso passar para o outro. Você não matou fisicamente. Mas lembra que eu falei do papelzinho que você jogou na rua e entupiu o rio? Quantas vidas se perderam, às vezes, por causa da soma do seu papelzinho com os outros papeizinhos que foram jogados? Quantas vezes a gente mata a esperança de uma pessoa sem querer por causa de uma palavra rude? Ele faz um convite indireto para esse mancebo, para ele sair das regras e fazer um aprofundamento. Aprofunda esses mandamentos. E Jesus cita, não só fora de ordem, mas o principal, o mais importante de todos, ele não cita. Qual é? Que é o primeiro. Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao próximo. Por que Jesus não falou sobre esse? Deveria ter falado. Porque era justamente esse que o mancebo não fazia. Porque amar a Deus é servir a quem? A que Senhor? A Deus. Olha que fantástico. Podia acabar a palestra aqui. Né? Por que ele não citou o mais importante de todos? Porque ele já sabia que ele iria declinar. Olha que interessante. Ele já estava declinado. Essa foi a verdade. Ele busca Deus para saber como é que ele faz para merecer o reino. Podia me dar um pouquinho de água, por gentileza? O reino de Deus, não é essa a pergunta dele? A vida eterna?
Mas para merecer a vida eterna, eu tenho que viver as leis de Deus. Por que Jesus não fala sobre isso aqui? É o primeiro. Por que ele não cita o mais importante de todos? Porque Jesus, olha, ele está vivendo só a regra. Ele não está aprofundando. Isso é típico da consciência egóica. Quebra a ordem de propósito. Para levar ele a uma consciência mais ampla do que significa todos aqueles mandamentos. O primeiro já me faz escolher entre dois senhores. E mais, não há nada que eu possa dar a Deus que Deus não tenha. Então eu falo assim, como assim amar a Deus? Tem que ter uma solução. Como é que eu posso amar a Deus? Ele não precisa de nada, porque ele é infinito, nada se acrescenta e nada se retira. Amando a mim mesmo e amando ao próximo. Olha que interessante. Porque não é nada que Deus precise que eu tenha para dar. Deus é pleno, quem não é pleno sou eu. Para levar a esse processo de reflexão sobre os valores, para sacudir os valores na nossa vida. Né? Então, Jesus mostra para ele o ponto central, essa quebra de regra. Para de viver dentro da regra. E começa a refletir sobre coisas mais profundas. Então, vamos lá, vamos seguir mais um pouco, né? Porque a gente tem o nosso tempo aí, se deixar eu vou falando. Não deixa não, vamos lá. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te faltará uma coisa. Né? Porque falou daqueles mandamentos todos fora de ordem. Falta uma. Vende tudo quanto tens. O que ele está pedindo para se desvencilhar? De mamão. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, mas olha só, não se desfaz das coisas com regras de novo. Não com regras. Mas torna essas coisas úteis. Transforma elas em solidariedade. Tira o supérfluo da tua vida e converte em solidariedade. Porque o que adianta eu me desprender das coisas e não me tornar uma pessoa melhor? Em suma, seria isso. Ele dá uma chamada na gente. Olha só, é uma passagem rica. A gente podia ficar aqui. Se a gente pudesse conversar aqui essa noite, cada um ia ver um outro ângulo que eu também não tinha visto disso. É uma passagem rica, rica demais. Muito rica. E terás o tesouro no céu, ou seja, se desapega de mamão plenamente, torna as coisas que você é depositário em úteis, em solidariedade, em fraternidade, e você vai ter o reino dos céus. Por isso que a gente falou dos tesouros. E segue-me. Não segue para idolatrar Jesus, mas segue porque Jesus vinha trazer as leis. Ele já cortou o ego lá no início, então não é para idolatrar ele. Mas ouvindo isso, ficou muito triste porque era muito rico. A tristeza vai denotar o quê? O conflito existente entre ele. Conflito. Por que você ficou triste ao saber disso? Não deveria ter ficado. Mas mostra que o conflito reside nele. Olha que tristeza. Como vou fazer? E a gente vai descobrir para frente por quê, né? A gente vai descobrir. É engraçado, muito jovem, quando eu li essa passagem, eu falei assim, tinha que ter complemento. Aí quando eu conheci mais a fundo a doutrina espírita, que interessante. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mas volto a dizer, tá? A riqueza não é maldição. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Porque o que não passa no fundo da agulha não é eu ser rica. É o quanto eu estou agarrada nisso tudo e me deixa apegada a isso tudo. Né? É o meu orgulho e egoísmo que precisa disso tudo para ser idolatrado e mantido. E não passa nem no fundo da agulha, que representa os valores espirituais, como não passa pela porta estreita. 2 vezes Jesus usa uma linguagem de impacto na nossa vida. Porque um camelo no fundo de uma agulha é uma hipérbole, né? Queria passar o bichinho lá. Mas é para impactar a gente, parar para pensar, a mesma possibilidade, mas o que ele quer dizer nisso, né? Não, era o fio do camelo, é. Não? Ah, era grossa. Não passava mesmo. Eu não fui tanto, viu? Como é que é bom a gente trocar? Eu não fui tanto. Mas também não passava na agulha, né? Pois é, mas não passa. Mas é bom a gente saber disso. Eu não sabia disso. Ó, viu como é bom a gente trocar? Porque as pessoas têm coisas que a gente não foi buscar porque não era o nosso móvel, o nosso foco, o nosso desenvolvimento. Né? Por isso que as passagens de Jesus são fantásticas, né? Ela permite uma abrangência. Quando Jesus falou também da porta estreita, porque não passa essa canquilharia que a gente quer levar.
são os nossos apegos, o nosso orgulho e egoísmo. E a porta é estreita porque primeiro você tem que se resolver com você mesmo, para depois você se resolver com o próximo e finalmente você se resolve com a lei divina. Que é isso que estabelece as leis de Deus, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec explica e nota qual o objetivo das leis morais. Estabelecer a relação do homem com o homem mesmo, do homem com o próximo, do homem com Deus. Isso está lá, logo no início, 617, 614, por aí. Vai de 614 para frente, vocês catam que tem uma nota lá que fala isso. Então, assim, é para a gente entender essa linguagem, né? E que o rico ele não estava excluído do reino dos céus pela sua riqueza, mas por elas possuírem ele. Tudo aquilo que nos possui vai nos impedir de entrar, não é só a riqueza. E ele se sente triste, a gente já explorou isso, era o conflito, né, entre as coisas que ele ainda valorizava, a gente já falou um pouco sobre isso, e aí ele estava em conflito. Bom, eu fui buscar nas narrativas, e é aí que veio a minha resposta muitos anos depois, né, graças a Deus que eu consegui coisa. A gente vai encontrar nas tradições espirituais um complemento, uma narrativa mais aprofundada sobre essa passagem do mancebo rico. Alguns dados que são de suma importância e que é importante a gente compreender e ver. Em Contos deste de Outra Vida, do irmão X, que vai falar do mancebo rico, vai dar o nome dele, que ele era Efraim, filho de Bunã, era um chefe prestigioso dos fariseus, considerado cabeça dos ilelitas. Vou explicar o que é isso. Que ao tempo do Senhor eram francamente mais liberais e mais instruídos que os partidários do Rabi Shammai. Fanáticos e formalistas, que eram os do Rabi Shammai. Judeu profundamente culto, Efraim, aos 40 de idade, olha, já se fizera a autoridade máxima dos herdeiros espirituais de Hilel, o admirável doutor das 7 regras. Lembra-se que Gamaliel era da corrente de Hilel. E Gamaliel era mestre de quem? Paulo de Tarso. Né? Era uma corrente mais liberal. Eu vou só deixar ali para depois vocês poderem ler. Mas era uma corrente que procurava extrair das leis do Torá, tirar o espírito da letra, que é o que a gente está buscando até hoje. Já a outra corrente, não, era literal. Né? Mas, enfim, vamos lá. E agora, para finalizar, passar mais slides, eu vou ler para vocês, literalmente. Vou buscar em Primícias do Reino essa conversa com mais profundidade para a gente olhar os outros aspectos do apego. Porque a gente pensa que é só estar apegado às coisas materiais. Mas existem outros apegos sentimentais, emocionais, ideológicos e etc. O momento era de profunda significação. Sabia por estranha intuição que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. O apelo parava vibrando em derredor. Vende tudo quanto tens, reparte-os pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Aquela voz penetrava como um punhal afiado e impregnava qual perfume de nardo. Hesitava, no entanto. Sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos e vazio o seu coração. Conquanto a juventude cantasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer no corpo ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações, se disputava a posse total da paz. Era mais do que um tormento essa necessidade. Não que desejasse a tranquilidade aparentosa dos fariseus ou o repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos ou a senectude vitoriosa dos conquistadores em aposentadorias compulsórias. Buscava integração harmoniosa, mas não sabia em quê. Buscava as competições de Cesareia. Todavia,
Ignorava se essa busca representava uma realização ou fuga. Agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. Interiormente gritava: irei contigo, Senhor, mas hesitava. Sim, e a hora não comportava dubiedade. De onde o conhecia? Ele se perguntava, procurando ver se recordava com indizível esforço mental. Ao vê-lo, de longe, era como se reencontrasse um amigo celeste, como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. O tempo corria célere, galopando as horas fugidias. Seus lábios afiguravam-se selados, e frio impertinente gelava-lhe as mãos. Lutava por quebrar aquele torpor que o imobilizava. Permite-me primeiro, disse ele para Jesus, conseguiu articular com muita dificuldade. Permite-me primeiro competir em Cesareia, logo mais disputando para Israel os triunfos dos jogos. Jesus volta-se para ele e diz: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder, disse Jesus. E ele diz, ele retruca: aguardei muito essa ocasião, e a ela se avizinha, com a chegada do período das competições. Exercitei-me, contratei escravos que me adestraram, aos partos comprei uma fortuna de 2 parelhas de fogosos cavalos. Os jogos estão próximos. Jesus vira para ele e fala: renuncia e segue-me. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. O cotidiano deparava com o infinito. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem e o filho do homem se defrontaram, ou se defrontavam. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante para o moço diante daquele homem. Vencendo irresistível temor, continuou o príncipe afortunado: não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente, mas... E Jesus vira para ele e fala assim: dá-me de ti próprio e eu te oferecerei aventura sem limite. Os bens poderia ofertá-los sim, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família, resguardadas pelas tradições, os corifeus agradáveis e bajuladores. Isso seria necessário renunciar-se a isso tudo? Interrogava inquieto interiormente. Jesus vira-se para ele e diz: sim, sim. O rabi em silêncio aguardava, e ele em perplexidade lacinava-se. O diálogo se tornava realmente impossível. Acionado por estranho vigor que dele se apossou, repentinamente fitou o mestre sereno e triste, balbuciando com voz apagada: não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E saiu quase a correr. Uma semana depois, em Cesareia, era a capital do ócio, do prazer, situado ao norte da planície de Saron e a 30 quilômetros ao sul do Monte Carmelo. Foi embelezado por Herodes, que no local mandou erguer grande porto de mar, caracterizado por colossal quebra-mar, enriquecendo-a com imponente templo onde se levantava descomunal estátuas do imperador.
o festim de Cesareia pretendiam rivalizar contra os de Roma, atraindo aficionados até mesmo da metrópole longínqua. Ao som alegre de trompas e fanfarras começaram as festas públicas. Competições de bigas abrem as corridas ante-aflição de judeus, romanos e gentios que deixavam sobre as mesas dos cambistas pesadas apostas nos seus ases. As quadrigas estão na linha de partida. Os fogosos corcéis adquiridos aos partos, oriundos de Dalmácia, de Tiro, Sidom e da Arábia, empinavam lustrosos azaizados. Ao sinal, dispararam sob estrondosa ovação. Chicotes vibravam no ar, mãos firmes nas rédeas. Os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. A celeridade prende a respiração em todos os peitos. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçados pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pasta de lama, a respiração estertorada. Enquanto os escravos precípites arrastavam-no da pista, foge mentalmente a cena brutal que o esmaga, e entre as névoas que lhe sombreiam os olhos, parece vê-lo, silenciando os gritos em concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Renuncia-te a ti mesmo. Vem, segue-me. Amigo, 2 braços o envolvem veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. O problema nunca será nós possuirmos nada nesse plano. O problema só será sermos possuídos por coisas, por pensamentos, por ideologias. Isso é o problema. A gente precisa lembrar que tudo aquilo na vida que a gente ainda não tem um autocontrole, com certeza vai controlar. E a pergunta é: o que me controla? O que eu preciso fazer hoje para adquirir o autocontrole tão desejado por todos? Obrigados a todos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso divino mestre, nosso modelo e guia, possa estar sempre entre nós, permeando os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vida, para que nós possamos alcançar aquilo que nós viemos buscar e nos propomos antes de reencarnar. Muito obrigada. Muita paz. Eni, excelente, Eni, como sempre. Muito obrigado aí pelas reflexões, né, pela emoção. Obrigado aí pelo tema maravilhoso. E trouxe muita saudade, né? A Raquel está aqui, você lembra que a gente estudou isso, né, na Jornada de Estudos Espíritas de Teresópolis, no GET, nós estudamos esse tema. Lembra da gente falando até do dinheiro, né? De a gente botando o dinheiro na frente, né? Do Vitor Hugo, né? Desejo. Quem possui a quem? Essa era a questão. Se olhar para o dinheiro assim, quem possui quem aqui? Eu possuo o dinheiro que me possui, né? Fantástico. Esse é um tema maravilhoso e muito bem explanado aí por você, Aline. Muito bom. Amigos, vamos então aos nossos avisos. Marcinha me passou aqui do Bazar de Páscoa, né? Começou hoje, dia 21 de março, né? Já tivemos de manhã e agora à noite às 19 horas, né?
Teremos ainda na quarta-feira, então, no dia 25, às 20 horas, e na quinta-feira, dia 26, às 16 horas. Né? Ele é feito, então, pela laborterapia, né? Pelo pessoal ali da costurinhas, artesãs, que nos ajudam aí com esse trabalho aí. Com relação à palestra da Associação Médica Espírita de Teresópolis, nós teremos a Tânia Wilson, né? A Tânia vai falar sobre neurodiversidade amanhã no Facebook da AME Teresópolis ou no YouTube da AME, às 10 horas da manhã. Tânia Wilson, né? Uma grande amiga conhecida de todos nós aqui. E vamos, então, agora falar um pouco do corpo aqui, né? Depois da gente falar do ser, vamos falar aqui do ter aqui. Depois do mundo de Deus, aí vamos entrar no mundo aqui. Chocantina. Teremos uma cantina aqui, com o nome de chocolate já, Chocantina, que nós vamos fazer, então, no dia 28 de março, às 18 horas, né? Na próxima cantina nossa de sábado. Já é o primeiro evento que nós vamos fazer para começar a arrecadar os recursos para uma obra lá no Morro do Pimentel, no Núcleo Tio Otto, que nós vamos fazer. Então já vamos começar aí com esse primeiro evento aí. Aqueles que puderem participar, por favor, sábado que vem às 18 horas. Cadê o Alexandre? Alexandre? Você ia dar um recado ali, Alexandre? É. Foi aqui. Mas deve estar procurando, né? Porque está sem o óculos, só que não acha, né? Tem essa dificuldade. Mas tá bom, pessoal. Que foi bom anunciar aqui, quem conhecer. Às vezes a gente tem essas dificuldades com esse achado e perdido. Eu já até pensei em ter algum espaço que a gente pudesse colocar isso. Porque às vezes as pessoas colocam assim e a gente não sabe o que faz, porque não, você pergunta, não consegue achar. Um achado perdido, alguma coisa que pudesse trazer aqui. Enfim, só uma ideia. Mas obrigado aí, Alexandre, mais uma vez. Obrigado. Que mais? Sim. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Alguém nos visita pela primeira vez? Como vai? Tudo bem? Como é seu nome? Michele. Tudo bom, Michele? Seja muito bem-vinda aí. Espero que tenha gostado aí da casa e do estudo aí da ENI. Querendo também alguma informação sobre a casa, é sempre um prazer ajudar, tá bom? Mais alguém? Não, né? Então vamos só fazer a nossa prece ali de encerramento. Leda, você quer vir fazer a nossa prece, amiga? Saudade da Leda aí, tanto tempo que não a vejo. Isso, amiga. Como sempre, um prazer estar aqui contigo. Boa noite a todos. Vamos então juntos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso modelo e guia, a espiritualidade amiga aqui presente, agradecendo pelos ensinamentos da noite, agradecendo pelos esclarecimentos trazidos pela nossa irmã e muitas reflexões para nós levarmos para a nossa noite, para a nossa semana. E agradecer por tudo que recebemos da espiritualidade amiga na noite de hoje, em forma de chuva de energias, nos tratando, nos abençoando, nos fortalecendo. E assim, Pai, te agradecemos por mais essa noite de estudo. E fica conosco hoje, agora e por todo sempre. E assim